aqui e a perspectiva dentro aí do novo do cenário da eleição do Lula é de um Congresso que não vai conseguir mais aprovar leis que ofereçam punições exemplares aí a bandidos, a homicidas. Quer dizer, do ponto de vista da segurança pública, a gente tem um Congresso permissivo ou refém dessa vitimização do bandido e não do respeito à vítima de verdade. Como que você encara a questão da segurança pública hoje no Brasil, principalmente com essa equipe de transição maluca que está sendo discutida todos os dias na imprensa? Ô Marco, tem dois cenários aí, né? Há quem diga que, como o perfil do Congresso é mais conservador, a gente pode esperar uma reviravolta nesse processo de degradação da justiça criminal brasileira, né? Que já tem 30, 40 anos aí. Mas há quem acredite num outro cenário mais próximo do que você falou, que pelo perfil ideológico da turma que volta ao governo federal, eles nunca esconderam o que eles pensam sobre justiça criminal, né? Eles acreditam que polícia, que prisão, que justiça é tudo instrumento do sistema opressor para atuar contra os oprimidos. Eles nunca esconderam pauta de desencarceramento, desmilitarização da polícia militar, criar cada vez mais restrições ao trabalho da polícia, né? Eu falo sobre tudo isso no meu livro, A Construção da Maldade. Mas a questão maior, Marco, eu acho, que são as coisas que aconteceram no passado recente. Eu tenho que falar com muito cuidado, né, para não tirarem a gente do ar, para não tirarem a gente das redes sociais. Mas quando se modificou, por exemplo, o entendimento sobre a prisão em segunda instância, com um objetivo muito específico, se colocou na rua milhares de criminosos, né? Assaltantes, homicidas, estupradores, e isso com um objetivo político muito específico, né? Quando você conversa com policiais, você sente um desânimo nos policiais no Brasil hoje, porque eles acham que uma coisa básica, uma regra moral básica foi violada, que é o que o criminoso não pode estar bem, né? O crime não pode vencer. E hoje tem muita gente no Brasil com a impressão que venceu. Posso fazer uma pergunta aqui a respeito das manifestações, Mota? Boa tarde, tudo bem? Ontem a gente falou com o Constantino e a gente estava falando a respeito de que os grandões lá têm medo do povo, né? E a gente vê que toda a grande mídia aí, né, o consórcio não está noticiando absolutamente nada dessas manifestações. Eu queria fazer duas perguntas a respeito de... você acredita mesmo que os grandões lá, né, os masters da verdade, tem medo do povo mesmo? E por que essa grande mídia não está noticiando? Vou começar pela segunda. Foi criado o tal consórcio de mídia, né? No começo da pandemia. Esse consórcio de mídia sempre teve um objetivo principal e talvez único, né? Que é atacar o presidente Bolsonaro e tudo o que ele simbolizava. Era um objetivo de destruição. Um objetivo que, na cabeça de muita gente, foi atingido, porque tem muita gente que só vê a grande mídia, né, infelizmente. E você repete uma mentira todo dia, aquilo acaba entrando na cabeça das pessoas. Essa é uma lição que foi ensinada pelo ministro de propaganda de um regime horrível que aconteceu na Alemanha pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né, no século passado. Então essa é a mídia não noticia as manifestações porque no universo ideológico mental da grande mídia, essas manifestações não podem existir, então elas têm que ser invisíveis. E qual foi a primeira pergunta que eu esqueci? Não, a respeito dessas manifestações que ontem, no começo do programa, o Emílio tinha falado e o Constantino também reforçou isso, que os grandões têm medo do povo na rua, que é a única coisa que eles têm medo é do povo na rua. Você acha mesmo que do jeito que a gente está vendo o que tem acontecido, né? Constituição não ser cumprida e tudo mais, você acredita mesmo que eles lá em cima têm medo do povo na rua? Eu acredito que mobilização popular de várias formas, e uma delas é povo nas ruas, que a mobilização popular tem sim efeito, e tem um grande efeito. Eu nunca vi a população brasileira tão bem informada sobre o que acontece na política
quando ando nas ruas, quando eu viajo, esse final de semana passado eu fui a Vitória, encontrei pessoas no aeroporto, eu digo para vocês, pessoas de todas as classes sociais, de todas as profissões, de todas as idades. Eu falei com adolescentes, eu falei com famílias onde tinha criança de 12 anos, falei com senhoras de mais de 80 anos. A compreensão que essas pessoas têm do que acontece na política, eu nunca vi na minha vida. Eles não só sabem quem são as figuras, eu acho que se você perguntar qual é a escalação da seleção brasileira, ninguém vai saber. Mas se você perguntar uma outra escalação, que eu não vou dizer aqui qual é, todo mundo sabe de cor. E todo mundo entende o que está acontecendo. Apesar de toda a tentativa da grande mídia, as pessoas sabem, elas entendem o jogo que está sendo jogado. Isso nunca aconteceu antes na história do país. Eu acho que tem muito político que não entendeu ainda o que está acontecendo, que acha que repetindo coisas que já foram feitas no passado, o resultado vai ser o mesmo. Mas não vai ser. Exatamente. Mudou, o jogo mudou muito. Mudou. O jogo mudou muito. Xadrez. Agora tem uma coisa, né? Porque se você for pensar bem, foi muito forçado tudo. Tudo foi muito forçado nessa eleição, né? Então eu acho que ficou na cabeça de quem acompanhou a eleição. O cara falou, porra, falta uma peça. Tá faltando alguma coisa nesse quebra-cabeça aqui. Não tá. Foi meio fajuto, parece. Você fala, não sei. Desproporcional. Não sei. Então eu acho que é isso que a galera tá. Ela não se convenceu, ninguém se convenceu dessa eleição. Minha opinião. Claro. Metade da turma, né? Indo à rua. Perfeito. Entendeu? Os caras falam, pô, foi forçado. Tanto um quanto o outro, foi tudo muito forçado. O que você acha, ô Mota? Emílio, eu dou o exemplo para todo mundo entender que é o seguinte. Vamos dizer que você amanhã abriu uma padaria com um sócio. Tá? Você faz o pão, o seu sócio cuida do dinheiro da padaria. Aí você começa a notar umas coisas estranhas, né, acontecendo com dinheiro, coisas que você não entende. Aí você pergunta, o seu sócio disfarça, as coisas continuam acontecendo e continuam mais estranhas, até um dia que você chega para ele e fala, olha só, me mostra aí, por favor, as finanças da nossa padaria que eu queria entender, o que seria de se esperar? Que ele dissesse, claro, meu amigo sócio, você faz o pão, eu cuido das finanças, deixa eu sentar aqui e te explicar que essas dúvidas todas que você tem não fazem sentido nenhum, porque está tudo certo. Em vez de fazer isso, o que é que ele faz? Ele te xinga, ele ameaça te agredir e diz até que vai te processar na justiça. Ora, se você tinha alguma dúvida, se tinha alguma coisa errada, o que você tem agora? É uma certeza, né? E, Mota, o que o Emílio falou é verdade, que na manifestação você vai escutando as pessoas e você escuta as mais diversas questões, a questão de arbitrariedade, a questão de desproporcionalidade nas eleições, mas uma das coisas, eu queria saber até a tua opinião, que muita gente falou, é a questão da energia que a turma do judiciário, por exemplo, o cara vai lá em 48 horas, vai pegar uma pessoa por um questionamento, por uma opinião, e o crime tá rolando solto. Então, a energia tá sendo elevada ao máximo para pegar uma questão de opinião e não para combater a efetividade da criminalidade. Eu queria saber da tua opinião sobre isso. E a gente cai aqui na questão da Nicarágua, né, que tá regularizando a questão das fake news, e a gente aqui parece que nem precisa dessa lei. Eu não vou... antes de dar minha opinião, eu vou trazer fatos. Há pouco tempo atrás, houve uma operação da polícia, eu não me lembro qual foi a polícia, mas, enfim, a polícia entrou num galpão onde estavam escondidos 700 quilos de cocaína no meio de mangas, né, de frutas. E logo a seguir veio uma decisão judicial dizendo que aquela operação estava inválida porque a polícia não tinha mandado, né, um mandado judicial para entrar numa residência. Ora, a legislação prevê exceção para essa questão do mandado, né, que se for flagrante de crime a polícia pode entrar. Ali não era uma residência, era um galpão e tinha 700 quilos de cocaína. E a justiça mandou soltar as pessoas que foram presas nessa operação.
não faz muito tempo, eu publiquei inclusive no meu Twitter, um episódio em que um sujeito foi preso no Ceará com um fuzil depois de trocar tiros com a polícia. E o juiz determinou a soltura dele na audiência de custódia, porque aquilo era uma tentativa de trazer os indiciados para o convívio social. E aí você compara isso com as consequências que virão se qualquer um de nós pode fazer essa experiência. Abre o Twitter, escreve 1 ou 2 frases falando sobre alguns assuntos que são proibidos. Todo mundo sabe, né? Vamos ver quanto tempo vai levar para você ser cancelado na rede social e para você ser intimado para prestar depoimento em algum lugar. Mas eu acho que aí tem uma lista de Schindler aí. Já tem uma listinha. Marcado, já tem uma listinha lá, que é o... Agora, sim, é a turma. Não é qualquer... Eu acho que para quem... Vamos imaginar que tem menos importância, esses aí podem falar o que quiser. Pode falar. Você não acha? Emílio... Você tá na listinha lá ou não? Eu não acho, não. Eu acho que a partir do momento em que pessoas... Por exemplo, vamos pegar o professor Marcos Sintra, exemplo de ontem. O professor Marcos Sintra é um economista de uma enorme reputação. Ele é vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas. Ele é o criador da ideia do imposto único. É uma pessoa sensata, sóbria, comedida. O professor Marcos Sintra foi alvo de uma medida como essa. Se uma pessoa como ele, que é uma pessoa, foi candidato a vice-presidente na chapa da Soraya Tronic, se aconteceu com ele, imagine com um cidadão comum, que ninguém sabe quem é, que não tem amigos importantes, né, que não é conhecido. Eu acho que... eu tenho encontrado essa percepção das pessoas que eu encontro em todos os lugares. Emílio, eu encontrei pessoas no aeroporto que vinham falar comigo chorando, Emílio. As pessoas não conseguiam conversar comigo. Elas, quando viram que era eu, se aproximavam, querendo desabafar, né? E choravam, não conseguiam dizer nada. Esse é o Brasil que a gente está vivendo hoje. Roberto, posso fazer uma pergunta? Eu debato todos os dias à noite com um esquerdista aqui na Jovem Pan e eu fiquei bem estarrecido com a reação da classe jornalística dessas censuras, dessas suspensões de perfil. E é engraçado isso, porque eles ficam toda hora transmutando que quem é suspenso, quem é bloqueado, quem é chamado para prestar depoimento à Polícia Federal é porque ataca as instituições e a democracia. A que você atribui essa falta de inteligência a respeito da nossa realidade? Porque o Glenn Greenwald, que é um jornalista americano de esquerda, ele é completamente contra isso. Ele tuita contra isso, ele se manifesta contra isso, mas a classe jornalística é refém de um pensamento que eu considero autoritário demais, né? Eu vi. Marco, isso, olha, todo dia quando eu me lembro disso, eu tenho náuseas, né? Porque ver pessoas que nós achávamos que eram inteligentes, né, que tinham alguma medida de bom senso, são as pessoas que informam a população. Ter uma reação como essa, diante de uma coisa que é claramente censura, não tem outro nome, eu acho que isso só pode ser, eu imagino 3 hipóteses, né? A primeira é interesse, algum tipo de interesse político ou financeiro imediato. A segunda é um desconhecimento completo da história da humanidade, especialmente a história do século XX, né? E terceira, deficiência moral de algum tipo. Eu não consigo imaginar outra hipótese para isso, porque como é que eu vejo essa questão da censura, né? Isso é a evolução de um processo que nunca deveria ter começado. Na sociedade brasileira, nunca se deveria ter dado a ninguém, a nenhuma entidade, especialmente do Estado, o poder de decidir que isso pode ser dito e aquilo não pode ser dito. Isso é que muitas pessoas não entendem. A partir do momento em que você dá esse poder na mão de uma pessoa ou de uma entidade, pode ser até que hoje esse poder seja usado da forma que você acha que deveria, né? Vamos calar a boca dessa turma radical extremista. Amanhã esse poder vai ser usado
de uma outra forma sobre a qual você não tem controle nenhum. É só olhar a história da humanidade. Uma vez que alguém tem o poder de calar, essa entidade ou essas pessoas vão usar isso em benefício próprio. Não tem outro caminho. Tá esquisito. Ô Mota, o Bolsonaro tem um capital político ainda gigantesco, né? Mas tem muita gente que tá na expectativa de como ele vai fazer, se pronunciar. Qual que você acha que é a estratégia do Bolsonaro e qual que é a tua visão pro futuro político dele? Mãe de Ná? Não é mãe de Ná, é um cara que tem estratégia, feeling, ele trabalha com isso. Mota com você. Olha só, vocês têm que me fazer umas perguntas mais fáceis. Não é isso. Tá todo Ná. mundo esperando o que o Bolsonaro vai fazer. O discurso dele foi mais pacífico, né? Ele falou mais calmo, tranquilo. O Bolsonaro, os caras querem... Mas o que é? Ele se vai bobear, ele vai ser preso, meu amigo. Não, então, ele vai para os Estados Unidos, ele vai virar presidente do PL. Se ele bobear, ele vai em cana. Não precisa ser mãe de Ná para entender para onde que vai o Bolsonaro. Se os caras de internet estão com medo, imagina ele. De fato. Que vai perder o foro. Então, você acha que o Bolsonaro sai do cenário político, vai embora? O que ele vai fazer? Olha, o Bolsonaro, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu não sou guru, eu não sou dono da verdade. Por favor, é uma opinião de alguém que está observando o que acontece no Brasil há algum tempo. Eu não encontro nenhum fenômeno parecido com o fenômeno simbolizado pelo presidente Bolsonaro, né? O fenômeno político, ele é um fenômeno eleitoral. Político ele já era antes, né? Quando ele se candidatou a presidente, muita gente achava que ia ser um fracasso eleitoral. Ele se revelou também um fenômeno eleitoral. E é um fenômeno midiático sem paralelo, né? O presidente faz uma live, então ele joga nessas três posições, na política, nas eleições e na mídia. O Brasil está num momento muito estranho, um momento complicadíssimo. O brasileiro está em busca de lideranças que compreendam o que a sociedade, o que o cidadão comum quer e represente isso. Hoje, parece, às vezes, que é quase que só o presidente Bolsonaro que está fazendo isso. Daí essa reação violenta que ele provoca do outro lado, porque o outro lado simplesmente não consegue aceitar a existência de um fenômeno como o presidente Bolsonaro. Eu duvido que o presidente Bolsonaro vá se desvanecer, vá sumir do panorama político brasileiro. Acho isso completamente impossível. E cumprimento o presidente Bolsonaro pela sobriedade, né, pela consciência. Imagina a dificuldade que ele deve estar tendo nesse momento, imagina as coisas que estão passando pela cabeça dele, como seria fácil ele ter uma reação, né, diferente, uma reação mais vigorosa, vamos dizer assim, e ele não fez nada disso. Mas um recadinho para aquelas pessoas que passaram 4 anos dizendo que ele era autoritário, antidemocrata, que queria ser ditador, que queria dar um golpe. Não, eu acho que não é nada disso. Agora, só ele é que sabe o caminho que ele vai tomar agora, mas eu acho que ele tem todas as condições para continuar desempenhando um papel fundamental na política brasileira, e basta a gente olhar lá para cima, né, para os Estados Unidos, para o que está acontecendo lá agora, o que vai acontecer daqui a 2 anos, que é uma indicação do que pode acontecer aqui. A Argentina já vai virar direita, né? A Argentina tá uma confusão lá também. Agora tem uma coisa, né, Mota? Tem uns caras aí, tem jornalista que é meio Carlos Lacerda, né? Ele gosta de derrubar, tem uns caras meio assim. E tem a turma do oportunismo. A turma do oportunismo é aquela lá que jogou contra Bolsonaro, falou, vamos tirar Bolsonaro, que aí eu vou ser a oposição aos PT. Perfeito. Essa turma aí, você acha que cola? Porque o Bolsonaro passou por toda essa turma, né? Você pegar lá, ele passou por, sei lá, uns 15 nomes. Você acha que essa turma cola pensando lá na frente em fazer oposição ao PT? Porque parece que o PT vem aí, economicamente, o Sami está gatinho triste. Puta gatinho triste. Sem ração. Puta gatinho triste. Olha lá, ó. Então... Estamos preocupados, Mota. Agora não adianta, amigo. Agora já foi feito. Agora já foi. Pra brilhar. O gato. Você acha que esses caras vão ter chance? Gato do Shrek. Não acho não, Emílio. A história brasileira
está cheia de casos similares, né? Se a gente olhar o que aconteceu na Revolução de 30, depois quando Getúlio chegou ao poder, até na história do movimento de 1964, a história está cheia de casos de oportunistas que achavam que, provocando determinada situação, depois eles iam conseguir se dar bem e ficaram todos na poeira da história, tá? O exemplo do Carlos Lacerda que você deu é bom, né? O Carlos Lacerda, na época em que o Getúlio voltou para o poder, o Carlos Lacerda era totalmente contra, fez campanha para derrubar o Getúlio, né? Tem aquela famosa frase dele: não pode ser eleito, se for eleito não pode tomar posse, se toma posse não pode governar, né? E depois o Carlos Lacerda assumiu um papel de oposição e fez o trabalho dele tão bem que chegou um momento em que o Getúlio não aguentou, né? Preferiu sair da vida e entrar para a história. Então, a história brasileira está cheia de exemplos. Eu não acho que tem muita gente que fez a aposta errada e que vai ter que depois responder diante da história da sociedade brasileira por ter apoiado um projeto de poder. E não é só um projeto de poder político, né? É a defesa de um modelo econômico que é os anos 80, é antes da queda do Muro de Berlim. Eu acho que o Sami tem motivo para estar triste também, eu também estou, tem muita gente que está, porque quando você vê o cara desenhar um plano para construir um avião que você sabe que o troço não vai levantar, ou vai andar 50 metros e vai cair e vai morrer todo mundo, como é que você pode ficar feliz, né? Isso é que é Mas, ô Mota, pegando carona na colocação do Emílio, da questão carreta furacão. O que me deixa um pouco incomodado, Mota, é a possibilidade de fazer oposição. Eu queria até a tua análise disso, porque, claro, que vai ter a turma que vai querer fazer oposição, vai tentar ser o protagonista contra o PT, tudo isso, mas a possibilidade de fazer oposição está sendo cada vez mais cerceada. A gente aqui é um exemplo, a gente fala todos os dias aqui que a gente não pode falar, não por questão de fazer oposição, mas questão de falar as verdades do outro candidato. E aí tem a questão de fazer oposição, não pode fazer pergunta, dependendo de 5 palavras, vai para 10, vai aumentando, e me preocupa essa questão de tentar fazer oposição, se isso vai ser possível. Eu queria uma análise tua disso. Então, eu vou usar outra metáfora, né? Já que agora a metáfora está na moda depois da picanha e da cerveja, eu vou usar uma analogia. Imagina a política brasileira como um jogo online. Cada um tem o seu avatar e está jogando ali aquele jogo. Cada avatar tem os seus poderes, as suas habilidades. Só que nesse jogo tem alguns avatares que têm o poder de tirar o poder dos outros avatares. Quem é que você acha que vai ganhar esse jogo? Como é que você pode jogar um jogo onde tem um outro jogador que tem o poder de tirar os seus poderes? E aí você não consegue fazer nada. Esse é o, pelo menos hoje, é o jogo da política brasileira. A questão é, será que isso vai mudar? E como isso vai mudar? Isso aí. Pega, Motinha. Ô Mota, queria agradecer mais uma vez. Que elegância do Mota, né? Mota lá no Rio de Janeiro já deu aquela corridinha. Já. Tá com esse orla da praia. Já, na orla. Tomou um coco. Obrigado aí pela sua participação, ô Mota. O Mota tá aqui com a gente. Muito obrigado. O Instagram dele é Roberto